2 Coríntios capítulo 6, e eu quero que você abra também em Hebreus capítulo 12, coloque o marcador aí em Hebreus. Sabe o que eu amo quando recebo uma verdade transformadora? Ela abre outras passagens e eu vou te mostrar do que estou falando. Na lição passada aprendemos em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, Paulo diz, tendo, pois, tais promessas. Quais são essas promessas? Vamos repassar. Eu habitarei neles, andarei no meio deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E sabemos que ele está falando da sua glória, não apenas a presença manifesta do Espírito Santo, mas a sua glória manifestada. Repitam, glória. Então Paulo vem no capítulo 7, versículo 1, dizendo, tendo, pois, ó amados, tais promessas. Então ele está falando com crentes, certo? Ele continua dizendo, purifiquemo-nos. Repitam, purifiquemo-nos de toda a impureza, não de alguma impureza, não 99% da impureza, toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no amor do Senhor. Vamos, já estamos bem avançados aqui. No quê? Entenda, a santidade é aperfeiçoada no temor, não no amor. Por isso a Bíblia diz para desenvolvermos a salvação em temor e tremor. Não diz desenvolva a salvação em bondade e carinho no Novo Testamento? Desenvolver a salvação é o quê? O que Deus fez por dentro é externado, isso é a santificação. Santificação é produzida pelo temor do Senhor. Você pode dizer amém? Por isso Pedro diz, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele não diz peregrinar em amor. Portai-vos com temor e você diz, irmão John, e o amor de Deus tem lugar nisso? Ora, é claro que sim. Deus é amor, ele não tem amor, ele é amor. Você diz amém para isso? E a Bíblia diz que esse amor é derramado em nosso coração e a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão não é um verdadeiro crente. É a evidência de que nascemos de novo, é amarmos uns aos outros, certo? Jesus disse, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então devemos amar a Deus e temer a Deus. Já dissemos que isso é que nos mantém no caminho da vida, certo? O amor de Deus nos afasta do legalismo. O temor de Deus nos afasta da lascívia dos nossos desejos. Você pode dizer amém? Mas note, ele diz, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Como nos purificamos? 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Nós, como cooperadores dele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. E aprendemos na lição passada que a graça de Deus não é uma grande cobertura. Ela nos capacita a fazermos o que a verdade demanda de nós. Você não ama isso? Oh, eu amo isso. Isso me faz querer gritar. Isso me empodera. Aleluia. Então, se você realmente entende o que é a graça de Deus, entende essa passagem. A maioria das pessoas não entende a passagem porque acha que a graça é uma cobertura e pensam, como é possível receber a graça de Deus em vão? Quando você entende que ela te capacita a fazer o que a verdade pede, você passa a entender que a graça de Deus te dá poder para o quê? Purificar a você mesmo. Amém? Você entende? Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro quando eu era um jovem. Antes de ser salvo, eu era um jovem bem profano, bem pecador. E o meu pai me levou para o cinema para ver o filme, e era o relançamento dos 10 Mandamentos com Charlton Heston. E quando eu assisti aquele filme, eu digo a vocês, sabe, eu vi o filme, e quando a terra se abriu e engoliu os 2 caras mandando para o inferno, meu Deus, você nem acredita como eu comecei a me arrepender. Eu saí daquele cinema e minha vida mudou completamente por uma semana. E depois eu voltei para todo o meu pecado. Por quê? Porque eu me arrependi, mas não havia graça. A graça é o que te dá poder para deixar aquilo. Você entende o que eu digo? Não havia graça, logo a minha vida... Eu posso ter me arrependido assistindo a um filme, mas não havia poder para ser mudado. A graça de Deus te dá poder para purificar a si mesmo. Agora, o que eu amo nisso é que toda vez que nós temos um esclarecimento de algo que antes você entendia errado, então outras passagens se abrem. Você está acompanhando? Vá comigo para Hebreus 12, eu vou te mostrar uma passagem que nunca fez sentido antes. Se você entendia a graça como uma grande cobertura, agora vai fazer sentido. Hebreus capítulo 12, você vai gritar quando vir isso, porque vai dizer, agora eu entendo esse versículo. Se você não entendia antes o que era a graça, não entendia esse versículo. Certo? Hebreus capítulo 12. Se você achou, diga amém. Paulo diz no versículo 14... Ele diz, persigam a paz com todos, repitam com todos, e a santificação, repitam santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Ei, olhe para cá. Paulo disse sem santificação ou santidade, que é o mesmo, certo? Certo? Ninguém verá o Senhor. Agora eu quero que notem o que ele não diz. Ele não diz que sem justificação ninguém verá o Senhor. Ele diz sem santidade. Justificação vem da parte de Deus. Não podemos fazer nada exceto receber, entendem? A santificação nós nos purificamos, certo? E Paulo não diz sem justificação ninguém verá o Senhor. Ele diz sem santificação, e essa parte é nossa. Agora, olhe para a sua Bíblia aí. Paramos sempre aí, perseguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora eu te digo que essa não é apenas uma afirmação para te chocar. Quantos sabem que Deus não coloca coisas na Bíblia para a gente só, uau! Sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos fazer um quadro bem bonito, vai ficar ótimo. Vou colocar até uma paisagem com um monte. Não. Ele quer dizer o que diz e diz o que quer dizer. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ok? E ele não terminou ainda. Então vamos ler. Persigam a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando com cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Mas espera aí, como é que eu me excluo da graça? Mas quando você entende graça como a presença capacitadora de Deus que te dá a habilidade de se purificar, para você andar em santidade e ver o Senhor, aí você entende como pode se excluir porque a recebeu em vão, como aquele cara que não usou as chaves do carro que deram a ele para fugir daquela montanha. Você está aqui? Você entendeu? Você está vendo? Então ele diz, não recebam a graça de Deus em vão. Agora, eu quero que você vá, por favor, para 2 Timóteo capítulo 3. Meu Deus, isso vai ser muito bom. Eu estou mal me contendo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Saiba disto, que nos últimos dias... Agora vamos parar um pouco aí. Olhe para mim, quantos aqui acreditam que estamos vivendo nos últimos dias? Ok, você tem que ser cego espiritualmente para não ver que estamos nos últimos dias. Jesus disse aos fariseus, vocês conhecem as estações no natural, sabem se vai haver uma tempestade e não conseguem discernir o final dos tempos, certo? Quantos sabem que se você anda com Deus vai discernir a estação? Saberemos a estação da sua vinda? Estamos nos últimos dias, certo? Então repitam isto. Ele está falando de nós. Agora veja o que ele diz. Saiba disto, que nos últimos dias, tempos difíceis virão. Agora olhem para mim. Paulo diz nos últimos dias, tempos difíceis. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Ele diz nos últimos dias, tempos terríveis virão. Repitam, terríveis. Na Nova Tradução Viva, ele diz que tempos muito difíceis virão. Na Amplificada, ele diz tempos difíceis de grande problema e estresse, difíceis de lidar e de suportar. Você está acompanhando? Então, Paulo olha para os nossos dias e diz que os nossos dias serão muito difíceis. Isso chama a minha atenção, porque quantos sabem que o tempo de Paulo não foi muito fácil? Alô? Porque sabe, eu não quero que você abra, mas em 2 Coríntios 11 ele começa a falar de coisas pelas quais ele passou. Ele diz 5 vezes, eu fui açoitado, e com 39 açoites, em 5 ocasiões diferentes. E você sabe como se açoitava antigamente? Tinha um tronco e basicamente amarravam os braços da pessoa ali, naquele poste, e eles ficavam assim meio de ponta de pés. E então quando o chicote acertava a pele, e entenda, aquele chicote tinha pedaços de metal, pedaços de aço, aquilo quando saía rasgava a pele. Entendem do que eu estou falando? 5 vezes, 39 açoites cada. Você está calculando aí? Ele disse então, ele disse 3 vezes apanhei com varas. Sabe por que batiam com varas? Para machucar nos ossos. Eu nunca vou esquecer quando eu construí um quarto em nossa casa. E um dos homens que trabalhava para nós, estávamos na Flórida, ele era um empreiteiro talentoso, ele fazia qualquer coisa. E ele estava me ajudando com aquilo, eu não era muito habilidoso, meu pai era habilidoso, mas eu era bom só com esportes. Então ele disse, certo, eu vou te ajudar, e ele estava me ensinando coisas sobre isolamento. E eu tinha uma máquina de grampear, sabe? Puf, e o grampo vai para a madeira. Bem, eu usei ao contrário. E eu fiz... Puf, e aquele grampo acertou bem no osso do meu dedo médio. E eu... E eu lembro de tirar aquela coisa, ok? Daí às 4 horas da manhã, eu acordei
com uma dor excruciante. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia nem levantar, eu só conseguia adorar, ok? E veja, por 6 semanas, eu não conseguia dobrar o meu dedo sem sentir uma dor insuportável. Daí eu fui no médico e disse, qual é o problema? Eu vou viver com isso o resto da minha vida? E o médico disse, não, você machucou o seu osso? E quando se machuca um osso, a dor é insuportável, dura alguns meses, mas aí depois acaba passando. Então era isso que se fazia antigamente, batendo com varas. Eles queriam machucar os ossos, imagina viver com aquilo por todo o corpo. Isso foram 3 vezes. Ele disse, eu fui apedrejado em uma ocasião. E aí agora ele olha para minha época e diz que os tempos serão difíceis. Alô? E então eu quis entender isso. O que é que vai tornar os meus tempos tão difíceis? Preste atenção, eu vou ler para você aqui, na amplificada e na nova tradução viva, ouça isto. Mas entenda isto, nos últimos dias, viram tempos difíceis de grande estresse e problema, difíceis de lidar e suportar. Eis o porquê, prontos? Pois as pessoas serão autocentradas, amantes do dinheiro, incitados por um desejo desordenado de riquezas, orgulhosos, arrogantes, presunçosos, serão abusivos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, profanos. Eles serão sem amor e sem perdão, implacáveis, sem admitir trégua ao pai, serão falsos acusadores, imoderados e frouxos na moral e na conduta, descontrolados, serão traidores, imprudentes e cheios de presunção, mais amantes dos prazeres e das diversões vãs do que amantes de Deus. Então se ama o prazer mais do que a Deus? Pois embora, ouçam, tenham uma forma de piedade, verdadeira religião, verdadeiro cristianismo, eles rejeitam o poder que os poderia tornar piedosos. Que poder é esse? Você entendeu? Eu li isso errado por tanto tempo. Rejeitarão poder para expulsar demônios? Não, as pessoas expulsarão demônios e Jesus dirá, apartai-vos. Agora que você entende o que é a graça, você entende essa passagem? Pois embora tenham uma forma de piedade, verdadeira religião, nesse caso cristianismo, rejeitam o poder que os pode tornar piedosos, a sua conduta desmente a genuinidade da sua confissão. Então por que nossos tempos são difíceis? Paulo falou por que serão difíceis. Pelo estilo de vida dos que se dizem nascidos de novo, eu fui salvo pela graça de Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor, mas ainda assim não terão amor, não terão perdão, vão amar o prazer mais do que amarão a Deus, terão amor e afeto desordenados pelo dinheiro, e vão negar o poder, que poder? Aquele que pode transformá-los de sem perdão para perdoadores. O poder que os leva do amor ao dinheiro para o amor às pessoas, que os leva do amor ao prazer para o amor a Deus. O poder que os muda de ingratos para gratos, de ímpios para santos. Agora vou te dizer algo assustador, você está pronto? Veja o verso 7. Ele diz, sempre aprendendo e nunca sendo capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Olhe para mim, nós temos mais evangelho pregado nesse país hoje do que jamais houve. São bilhões de dólares gastos em livros, em vídeos, em ensinos. Algum problema com isso? Não. Temos conferências, bilhões de dólares gastos em construção de templos. E o que é que nós temos? Uma igreja que está na condição que vimos, aprendendo sempre, mas nunca conseguindo chegar ao conhecimento da verdade. Qual a evidência de que chegamos ao conhecimento da verdade? Mudança de vida. E daí, de repente, estamos sendo honestos nos negócios. Não estamos falando só para fecharmos um negócio. Agora estamos falando para fazer o que é certo para a pessoa. Nós não vamos mais torcer os fatos apenas para fechar o negócio. Você está comigo? Não vamos mais sentar e dizer, eu serei fiel a você pelo resto da minha vida e aparece alguém mais bonito, com formas melhores e nós trocamos o que temos por um modelo mais novo. Não vamos mais fazer isso? Alô? Mas hoje a taxa de divórcios entre cristãos é quase igual à do resto do mundo. Temos um problema. Eu disse, temos um problema. Você está comigo, eu não vou nem repassar a lista, é bem evidente. Você está acompanhando? Então Paulo diz que isso é o que torna os tempos de hoje difíceis. Sabe, olhem para mim, pessoal. Ser morno, tirar tudo por menos,
Um estilo de vida mundano é uma doença muito contagiosa. E a grande preocupação que eu tinha com os meus filhos era como impedir que eles sejam infectados. Porque sabe qual é o lugar mais difícil para eu pregar no mundo? Escolas cristãs. Eu fui para a universidade, era membro de uma fraternidade, eu me converti e aqueles caras ou me odiavam ou me amavam, não havia um meio termo. Porque era a gente que organizava as festas. E a gente estava pregando para todo mundo. Havia duas irmãs gêmeas que vieram de Chicago e elas ficaram, sabe, elas não eram muito santas. Foram para a cama com metade dos caras da casa, mas aí se converteram e começaram a pregar para eles. O líder da casa disse, Bivia, você está bloqueado, não pode mais fazer nada, por que você não é como o resto dos crentes da casa? Foi exatamente o que ele me disse. Você está acompanhando? Ei, você está aqui. Na minha fraternidade era muito, muito claro. Preto era preto, branco era branco. Mas hoje eu vou ver essas crianças em escolas cristãs e tudo é tirado por menos e o que eu vejo é que é uma doença contagiosa. Aquilo se espalha, é como um câncer que se espalha. Então é isso que torna os nossos tempos tão difíceis. É o que é tanto desse câncer que está, esse câncer espiritual que está por aí infectando pessoas. Boa pregação, amém. Vá comigo para Apocalipse capítulo 3. Você ainda está aqui? Sabe, eu lembro que um dia eu almocei com um pastor e esse pastor olhou para mim e ele tinha voltado da nação do Sudão. E no Sudão, cerca de 10 anos atrás, havia uma tremenda perseguição contra os cristãos. E eu lembro, estávamos sentados, ele disse, sabe, John, no lugar onde eu preguei, toda vez que eu estava a caminho do auditório onde eu estava pregando, ele disse, eu passava pelas forcas onde enforcavam cristãos. Ele disse, que tal ir para a igreja passando pela forca onde se enforcam cristãos? Ele disse, não só isso, eu conheci um homem que foi crucificado nos tanques. E ele disse, penduraram as mãos daquele homem com arames nos tanques, arrastaram ele alguns dias e depois o soltaram achando que ele estava morto. Mas ele se recuperou e teve as mãos e os pés amputados. E ele disse, eu passei um tempo com esse homem, fiz uma refeição com ele. Eu olhei para ele e perguntei, e o que você vai fazer agora? Ele disse, assim que eu estiver curado, recuperado, eu vou voltar para o sul e vou pregar para aquele povo de novo. Eu olhei para aquele pastor e eu disse, que graça. E ele fez uma declaração, ele disse, sabe, John, havia liberdade espiritual naquele país. Ele disse, não era liberdade religiosa, era liberdade espiritual. Ele disse, depois que eu voltei, percebi que temos liberdade religiosa, mas muita gente não tem liberdade espiritual. E ele disse, há uma grande diferença, eu quase posso dizer que gosto mais da atmosfera de lá. Eu lembro outra vez conversando com uma ministra numa conferência. Ela era missionária e tinha ido ao Vietnã. Ela disse que estava pregando para um pastor no Vietnã. E ele já havia sido preso mais de 100 vezes e passado mais de 10 anos, contando todas as vezes que foi preso, se somássemos. Na prisão, ela disse, John, ele continuava pregando na prisão até que finalmente o jogaram num confinamento. Ela disse que estavam organizando reuniões e na penúltima que fizeram, a polícia secreta estava vindo. Ela disse, eles deram um código de onde se encontrariam na manhã seguinte e nos dispersamos. E ela disse, na manhã seguinte tínhamos que entrar no mato para chegar no lugar e eram 4:30 da manhã quando nos encontramos. E ela disse, então pediram a mim para orar por eles. E ela pensou, rapaz, eu preciso que eles orem por mim. Ela disse, pouco antes de eu ir embora, estava tomando café da manhã com o pastor e ele começou a chorar. E o pastor olhou para mim e ele disse, eu tenho medo da nossa liberdade. Ela disse, peraí, pastor, não, peraí. Você foi preso mais de 100 vezes, passou mais de 10 anos na prisão, incluindo confinamento na solitária. Como assim você tem medo da sua liberdade? Ele disse, eu estou com medo que se tivermos liberdade aqui, os nossos crentes aqui no Vietnã se tornem como os crentes do Ocidente, passem a perseguir coisas materiais e prazeres, se esqueçam das coisas do evangelho que foram dadas. Eu sentei, olhei para ela e balancei a cabeça, disse, meu Deus, no tempo de Paulo ele sofreu perseguição. Os apóstolos viveram numa época de perseguição, e eu acho que o diabo ficou mais esperto por esses dias. Ele disse, já sei como afastar a igreja de Jesus. É só dar a eles facilidade, uma vida fácil e eles serão mornos. Porque veja, eu quero mostrar algo em Apocalipse. Repitam, Apocalipse, você achou? Os capítulos 2 e 3, eu disse a vocês na última lição que eles trazem 7 cartas escritas para 7 igrejas históricas, certo? Você lembra? Certo?
Então, todas estas cartas se aplicam a nós hoje, certo? Mas há muitos estudiosos da Bíblia que acreditam que há outra aplicação. Ok, não contradizem a aplicação principal, mas veem de outra forma. Muitos acreditam que essas 7 igrejas representam como que a ordem cronológica da igreja, do momento em que Jesus subiu até o momento em que ele vai voltar. A primeira igreja, Éfeso, o que Jesus disse a ela: você perdeu o seu primeiro amor. Quando Constantino legalizou o cristianismo em Roma em 304 d.C., antes disso, sabe, os cristãos eram perseguidos, viviam nas catacumbas, eram jogados nas arenas para as feras, certo? Mas depois que Constantino legalizou o cristianismo, antes de ele legalizar, apenas 10% de Roma era cristã. Depois da legalização, 100 anos depois, 404 DC, 90% de Roma agora é cristã, mas ainda tem o mesmo problema com o álcool, mesma taxa de divórcios e todos os problemas que havia antes em Roma, antes de serem salvos. Estão acompanhando? Então Jesus diz a essa primeira igreja: você abandonou o primeiro amor. Estão acompanhando? Então, se você vai para a 7ª igreja, esta representaria a igreja que está logo antes da volta de Jesus, certo? Agora eu quero que você abra comigo no capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio estava falando comigo como trombeta. Repitam: trombeta. Falando comigo, dizendo: vem aqui em cima. Olhem para mim. Como o Senhor voltará para a sua igreja, ele voltará numa nuvem, certo, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E o que a voz dirá: subam aqui, amados. Certo? Falando com a igreja, certo? Estão comigo? Ei, estão aqui? Então eu olho para essa 7ª igreja e eu posso dizer, sabe, talvez haja um pouco mais de aplicação para o nosso tempo. Veja o que ele diz para a 7ª igreja. Aqui, capítulo 3, verso 14, ele diz: e ao anjo, lembrem-se, significa mensageiro, da igreja em Laodiceia escreva. Todos ouçam com atenção, sublinhem a palavra igreja. Sublinhem. Notem que ele não diz a cidade de Laodiceia. Eu posso ouvir seu amém? Ele diz a igreja de Laodiceia. Veja o que ele diz. Estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Repitam: a testemunha fiel e verdadeira. O que significa fiel? Fiel é quem é verdadeiro o tempo todo. E o que é ser verdadeiro? Contar a verdade, quer você goste ou não. Alô? Sabe o que fazemos hoje em dia? Dizemos aos pregadores: nos digam o que queremos ouvir. Quantos sabem que se você for a 90% das lojas de carros usados na América, o que vai acontecer? O cara chega para você e diz: uau, olhe para você. Não olhe para você. Você é a imagem do sonho americano. Você é a espinha dorsal da América. Que terno, que corte de cabelo, que sorriso, mãos de um trabalhador. Você é o cara que mantém esse país rodando. E esse aqui o que pensa? Esse cara é mais legal comigo que a minha esposa. Por quê? Ei, por quê? Sua esposa te ama, esse cara só quer te bajular. Pra quê? Pra deixar você cego e levar o seu dinheiro? Sabe o que Êxodo 23:8 diz? O suborno, e ele fala de perspicácia aqui, cega o discernimento. No momento em que você é bajulado, seu discernimento sai pela janela. Ele está aqui te bajulando para seu discernimento ir embora e ele pegar seu dinheiro. Jesus não é assim, ele não é um bajulador, obrigado, Doug. Não é um pregador bajulador. Eu disse, Jesus não é um pregador bajulador. É uma testemunha fiel e verdadeira. Eu falo a verdade o tempo todo e falo a verdade quer você goste ou não. Veja o que ele diz aqui, observe. Ele diz: conheço as suas obras. Repitam: obras. Note, ele não diz intenções. Viram isso? Ei, viram isso? Conheço as suas obras, que você não é nem frio, nem quente. Agora olhe para mim. Repitam: frio. Olhe para mim e diga: frio. E o que é frio? Frio é a pessoa que vive nos bares, que não quer saber de ir à igreja. O seu Deus é o time de basquete, de futebol. Você entende o que eu estou dizendo? Não tem nada a ver com a igreja, certo? Ele está no mundo e gosta disso, certo? Ele diz: você não é frio nem quente. Quem é o quente? Eu provavelmente estou olhando para os quentes aqui, não? São as pessoas apaixonadas por Deus, sedentas por sua palavra, que fazem a vontade dele, que dizem: Senhor, sou seu servo a qualquer custo, não é? São os quentes, certo? Ele diz: você não é frio, nem é quente, certo? Ele continua dizendo, vejam. Ele diz: conheço as suas obras. Repitam: obras. Que você não é frio nem quente. Agora vejam.
melhor seria que você fosse frio ou quente. Olha aqui para mim. Para Jesus dizer melhor seria ser isto ou aquilo, significa que isto e aquilo são melhores do que o que você tem? Melhor que fosse frio ou quente? Por que ele não diz melhor que fosse quente? Por que ele diz eu preferiria que você fosse frio ou quente? Veja, isso mexeu comigo por anos. Ele está falando com a igreja. Está dizendo para as pessoas nessa igreja, vocês são piores do que as pessoas nos bares. Alô? Eu fiquei travado por anos e aí eu continuei lendo e consegui entender. Veja o verso 16. Assim, porque você é morno, repitam, morno. Não, olhe para mim. O que é morno? Tem calor suficiente para se misturar com o quente. Pode cantar as músicas, sabe os clichês, eu nasci de novo, Jesus me ama, eu tenho uma Bíblia, minha Bíblia tem o meu nome. Sabe, eu uso uma camisa de crente com dizeres cristãos, eu gosto de bandas de crente, sabe, Jesus e tudo mais. Ele se mistura com o quente, mas tem frio suficiente para se misturar com o frio. Pode não xingar, beber ou fumar, mas basicamente faz o que o mundo faz, vive para si mesmo. Então, morno é um camaleão. Ele se mistura à atmosfera ao redor. Você está vendo? Você está entendendo? E ele diz, veja isso. Assim, porque você é morno, repita morno. Não, repita morno. Não é frio nem quente, eu o vomitarei da minha boca. Você já viu alguém vomitar? Não é assim. É com grande força, certo? Velozmente, você está acompanhando? É essa a linguagem que ele usa. Agora deixa eu te perguntar. Eu posso vomitar uma carne que está na minha mão? Não. Ela tem que estar dentro do meu corpo. Sabe o que Jesus diz? Eu vou vomitar da minha igreja os que não me pertencem. Porque o seu corpo vomita o que não pode assimilar. Eu lembro alguns anos atrás, eu levei Austin e Alexander para um clube de campo e eles comeram hambúrgueres. Em 1 hora estavam vomitando. Não conseguiram assimilar, a comida estava podre. Jesus está dizendo, vou vomitar da minha igreja os que não me pertencem. Ouçam aqui, nunca chamem um morno de cristão ou crente, porque Jesus nunca vomitará alguém que é um crente verdadeiro. E aí, de repente, me veio o entendimento. O entendimento veio. Porque é que há mais vantagens em ser frio nos bares, nas boates, do que ser morno na igreja? Porque é que há mais vantagens? Sabe por quê? Porque o cara do bar sabe que está perdido, você não precisa convencê-lo. Mas a pessoa morna que está na igreja, eu sou salvo, fiz a oração mágica, eu sou salvo, Jesus é o meu Senhor, cara. Então, se você não acha que precisa ser salvo, não tem razão para ser salvo, é mais difícil de se alcançar. Deus me deu uma visão espiritual no final dos anos 90. Uma visão espiritual é algo que se vê no espírito. Há 4 tipos de visões no Novo Testamento. Visão aberta você vê como numa tela de televisão. Há o transe quando os seus sentidos são suspensos. Você vê algo fora do seu corpo. Temos visões por sonhos e visão espiritual. Você vê no seu espírito. Eu vi um grupo de pessoas tão grande que não dava para ver o final. Era tão grande quando eu olhei. Uma multidão maior do que o Woodstock. Uma multidão tão grande que não dava para ver o final. Atrás de mim os portões do céu. Entre eu e os portões estava Jesus, isso atrás de mim. E em meu espírito eu vi aquelas pessoas, e todos confessavam, Jesus é meu Salvador, e esperavam ele dizer, entrem no meu gozo, mas ao invés disso vieram palavras por trás da minha cabeça, apartai-vos de mim, não os conheço. E o que eu vi naquelas pessoas foi o choque, o terror absoluto e agonizante de pessoas que realmente achavam que iam para o céu, realmente achavam que Jesus era seu Salvador. E Deus pôs uma paixão em mim. Não só pelos perdidos nas ruas, mas muito mais pelos perdidos na igreja. E ele me disse, eu estou te enviando para as ovelhas perdidas da igreja. Mais difíceis de alcançar, porque só podem ser alcançadas se você convencê-las que precisam de um Salvador. Então você tem que mostrar a elas que não estão salvas. É o que Jesus está fazendo com essa igreja, está dizendo, vejam, vocês acham que estão salvos, não estão. É a única forma de ajudá-los. Eu estou ajudando vocês se eu só pregar mensagens boazinhas para vocês, deixar vocês confortáveis com um estilo de vida que no final das contas os fará serem rejeitados.
Será que isso é amor mesmo? Estão me acompanhando? Eu já decidi há muito tempo, eu não quero as pessoas gritando comigo, como ministro, no juízo, dizendo: por que você não nos contou? E eu com o sangue deles nas mãos? Ah, não, eu vou dizer a eles. Eu prefiro que eles fiquem com raiva de mim agora e talvez caiam em si mesmos para ouvir Jesus dizer: entrem no reino de Deus. Sabe, vamos ser sinceros aqui. Se você quiser me acusar de algo, vamos dizer apenas que eu sou um pouco extremo. Ok? Pelo menos as pessoas vão entrar, aquelas a quem eu prego. Mas vamos apenas dizer que eu esteja certo, e essas mensagens mornas por aí que apenas dizem às pessoas aquilo que elas querem ouvir, que acaricia o ego delas, vamos dizer apenas que você está errado. Ei, pregador, você quer o sangue delas em suas mãos? Não mesmo. Não mesmo. Você pode dizer amém? Verso 17, você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu, não reconhece a condição? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Veremos isso nas próximas lições, mas note que ele diz: compre de mim. Repitam: compre de mim. Diga de novo. Agora vamos falar dessa palavra. Notaram que Jesus está dizendo algo aqui? Ele está enfatizando comprar algo que, obviamente, não é obtido por reconhecer o seu senhorio. Você vê isso? Eu pergunto de novo, você viu isso? Ele está enfatizando: comprem algo que obviamente não é obtido por reconhecer o seu senhorio. Certo? Provérbios 23, compre a verdade e não abra mão dela. Também sabedoria, instrução e entendimento. Isaías 55, verso 1 diz assim: venham todos os que têm sede, venham às águas. E você que não tem dinheiro, venha, compre e coma. Sim, venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Então viram isso aqui? Como com Jesus o foco é comprar algo que não se pode comprar, viram? Se você for no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 45 e 46... Jesus diz: o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor. Foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Estão entendendo? Em outras palavras, ele deu a sua vida inteira. 2 Coríntios 15, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma das parábolas costumava me chocar. Está em Mateus 25, vamos para lá e eu vou encerrar aí. Mateus 25. Essa parábola me chocava, eu não a entendia. Por anos, eu ouvia pessoas pregando sobre esta parábola e eu dizia: não faz sentido, não faz sentido. E aí um dia eu vou mostrar isso. Veja, Mateus 25. Se você achou, diga amém. Veja o verso 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Repitam: virgens. Olhe para mim. Note, não são prostitutas, são virgens. Estão acompanhando? 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então estão buscando a segunda vinda de Jesus. São virgens e têm candeias. Candeias falam do quê? Do que fala a candeia? O que Jesus diz aos crentes: vocês são a luz do mundo, certo? Certo? Fala de 10 virgens esperando a segunda vinda de Jesus, e todas têm candeias, luz, certo? Certo? Estão acompanhando? Fale comigo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Veja, metade era tola. Não era uma tola e 9 prudentes, metade. Sabe quando Jesus diz: muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor? E ele diz: apartai-vos de mim. Sabe o que significa muitos? Um número muito grande e vasto. Estão comigo? Então talvez assim, metade, 50%, entende? Perto de 50%, estão acompanhando? Um grande homem de Deus uma vez me disse que Deus falou com ele. Estávamos numa grande conferência, uma conferência com 10.000 pessoas. O pastor olhou para mim e disse: John, Deus falou comigo. Eu tinha sentado depois de pregar, ele olhou para mim quase chorando: John, Deus falou comigo. E me disse que 50% das pessoas que andam nos corredores das igrejas não são salvas nos dias de hoje.
Por quê? Porque não há nada sobre arrependimento, sobre negar a si mesmo, renunciar tudo e tomar a sua cruz. Jesus disse, vocês não podem me seguir se não negarem a si mesmos e tomarem a sua cruz, não foi? Não foi? Falem comigo. Certo, verso 3. As tolas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Mas as prudentes levaram óleo em suas vasilhas com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Qual a diferença entre estas virgens? Todas têm candeias, certo? Mas a diferença é, as prudentes têm vasilhas cheias de óleo para encher as candeias, e as tolas não têm essas vasilhas cheias de óleo. Só têm as candeias, você entende? Estão vendo, certo? Então, à meia-noite, ouçam isso, vejam meia-noite, quando a candeia começa a apagar. Já se perguntaram por que Jesus diz vez após vez após vez, o que persevera até o fim, persevera até o fim, persevera? Você entende? Ei, você entende? Agora vejam isso. Verso 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Mas as sábias disseram, não haverá suficiente para nós e vocês. Ao invés disso, vão para aqueles que vendem, repitam, vendem. Ei, repitam, vendem. E comprem, repitam, comprem para si mesmas. Por anos eu não entendi essa parábola. E num domingo de manhã, de repente, eu gritei. Eu estava do lado de fora, perto de um lago, e eu gritei com toda a força. Pai, eu não entendo essa parábola. Me explique do que você está falando. E naquele dia Deus me deu entendimento. Toda a chave para essa parábola, essa afirmação aí, vão àqueles que vendem e comprem para si mesmas. Vejam o quadro, certo? 10 virgens entrando numa loja para acampamentos. Estão aqui? 5 tolas vão até o balcão. Colocam dinheiro no balcão e dizem, ei, eu preciso daquilo, me dê aquela candeia, eu quero ser salvo, não quero ir para o inferno, eu quero a salvação, eu quero as bênçãos de Deus. E aí recebem, oh, estou salva, salva. As 5 sábias vêm ao balcão, puxam a carteira, os talões de cheque, todas as suas economias, tudo ali, um monte de dinheiro ali, e dizem, isso é tudo o que eu tenho. Cada moeda da minha casa, todas as minhas economias, isso é tudo o que eu possuo, aqui está. Eu quero aquela candeia e com todo o dinheiro que sobrar, eu quero todo o óleo. Então o que fazem? Elas dão sua vida inteira. Lembrem da parábola? Deram suas vidas inteiras. Certo? As tolas deram apenas o que acharam que era necessário para serem salvas e retiveram parte da sua vida. Vocês estão vendo? Ei, vocês estão vendo? Agora veja o que acontece, veja aí. 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as que estavam prontas entraram com ele para o casamento e a porta foi fechada. Depois as outras virgens chegaram dizendo, Senhor, Senhor, abra para nós. Mas ele respondeu e disse, certamente eu digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque não sabem o dia nem a hora que virá o Filho do Homem. Deixa eu terminar com isso. Jock, Tina, podem vir aqui em cima. Meus queridos amigos, eu vou deixar bem claro, Tina é apenas um exemplo nisso que eu vou mostrar. Está bem claro isso? Ela é apenas um exemplo. Venham aqui os dois. Tina aqui de frente para o Jock, Jock aqui de frente para Tina. Tina de frente para o Jock, Jock para Tina. Certo, estão namorando. Jock fica apaixonado e diz, Tina, quer casar comigo? E aí a Tina, é claro que eu caso com você, Jock. Mas escute, toda manhã, quando você acordar, vai ter uma bandeja chegando na cama. De um lado dessa bandeja, o seu jornal favorito, do outro lado a sua Bíblia e também belos ovos mexidos fresquinhos e uma pequena florzinha que eu vou pegar do meu jardim pessoal toda manhã. E quando você chegar pro almoço, Jock, deixa eu te dizer, vamos almoçar no terraço com verduras que eu colhi na minha horta, tudo isso de frente pro jardim e quando você chegar à noite, Jock, deixa eu te dizer, teremos cozinha internacional toda noite, eu terei tomado banho, eu vou estar de camisola, as crianças já de banho tomado, e teremos cozinha internacional. Você está gostando? Já está pronto, ok? E ela disse, sabe, até mais, você pode passar o dedo em qualquer móvel da casa que não haverá nenhum sinal de pó. Eu vou decorar a nossa casa, ela será linda assim como os nossos jardins e hortas, será maravilhoso. Está gostando aí?
E ela diz, Jock, eu faço tudo isso por 364 dias. Mas me dê só um dia no ano para eu sair com outro homem e te trair? O que você acha? Você vai fazer? Não, peguei o cara errado. Ok, quantos aqui fariam? Quantos aqui fariam isso? Ninguém? Meu Deus, vocês são durões. Ok, então... Não, certo. Ok. 364 dias e 20 horas. Me dá só 4 horas por ano para eu sair com outros homens. Você deixa? Cara errado. Quantos aqui deixam? Ninguém? Vocês entendem que isso é como aqueles artistas famosos que vemos na televisão, que eles têm os seus casos. Isso é bem comum. Todo mundo faz isso, vocês entendem? Ok? Sabe, você vai ter essa garota... Entenda, não vai ter nenhuma sujeira nas paredes, nenhuma poeira nas cortinas, nenhuma roupa para lavar. Imagine, você não vai passar, não precisará daqueles sutiãs que abrem para amamentar. Entenda isso. Você só precisa abrir uma concessãozinha e... Você entende? Como assim não? E ela diz, ok, então apenas só... 364 dias, 23 horas e 40 minutos. Eu só vou dar uma escapadinha, 20 minutos. O que me diz? Ok, você é muito esperto. Por que você não faria? Me diga. Por que não se casaria com ela? Você espera tudo, não é? É isso aí, você acertou? Porque ela não deu a você todo o coração dela? Ainda há um lugar e não importa de que tamanho. Não importa mesmo, ela ainda tem um lugar no coração dela para outros homens. Agora, vocês nunca se casariam com alguém assim, correto? Ninguém disse sim, correto? O que te faz pensar que Jesus está voltando para uma noiva desse jeito? O que te faz pensar que Jesus está voltando para uma noiva que diz, eu quero só um pouquinho do mundo? Se você acredita nisso, é mais enganado do que a pessoa que acha que um cara como esse casaria com ela. Amém? Amém. Te vejo na próxima lição.